Alguma vez você já participou de um encontro de pais? Encontro de Pais é um projeto das igrejas adventistas, das escolas adventistas, que ajuda pais a educarem os seus filhos. Você sabe qual é o elemento mais importante do encontro de pais? É um momento em que nós oramos pelos nossos filhos. Nossos filhos precisam de oração. Tem outras coisas que acontecem no encontro de pais. Mas no finalzinho do encontro de pais, existe um momento especial em que a gente ora pelos filhos daqueles pais que estão ali e trazem o nome dos seus filhos. E nós oramos juntos. Existe poder na oração. Deus ouve oração. Só que não é só oração que a gente faz no encontro de pais. Nós também esperamos os milagres de Deus, mas nós sabemos que nós, pais, temos coisas que podemos fazer para ajudar os nossos filhos. E nós não nascemos sabendo. Então, no encontro de pais, antes desse momento principal, que é o momento da oração, nós sempre temos um momento instrutivo. Cada ano, nós gravamos uma série de vídeos entrevistando peritos na educação de filhos, pessoas que sabem como instruir pais, como ajudar os pais a educar os seus filhos. Para este ano de 2015, o entrevistado do Encontro de Pais é o doutor, um psicólogo mexicano, doutor Antônio Estrada, mas não se preocupe que ele fala português. É uma série de 12 vídeos muito interessantes para ajudar você na criação dos seus filhos. Eu quero convidar você não apenas a assistir esses vídeos, mas a participar do Encontro de Pais. Porque lá no Encontro de Pais, nós temos esse momento da oração que é muito importante. Quando pais se unem, reconhecendo a necessidade de Deus na vida dos filhos, coisas acontecem. Coisas acontecem. Mas enquanto você não está lá no Encontro de Pais, você já pode assistir a estes vídeos. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube e você pode acessá-los através deste endereço que eu vou dizer para você. http://adv de Adventista, só as 3 primeiras letras, adv.st de sétimo dia, só o ST, /Encontro Pais. Agora eu vou falar direto, tá? É http://adv.st/Encontro Pais. Aí você tem a descrição do projeto, as orientações, se você quer liderar um encontro de pais, e também você tem à disposição todos os materiais do encontro de pais, inclusive esses vídeos para você visualizar e para baixar. Você pode inclusive ver os materiais dos anos anteriores. Tem uma série de vídeos, série de orientações. Nós, pais, precisamos nos cercar dos melhores recursos possíveis. E recursos sempre que estejam em harmonia com a Palavra de Deus. Por falar em Palavra de Deus, vamos voltar para a Bíblia. Vamos para a Bíblia porque a Bíblia é a razão de nós estarmos aqui no programa Lar e Família. Uma família cristã baseia as suas rotinas, as suas crenças, as suas práticas e as suas interações sociais na Palavra de Deus. E nós começamos, no programa passado, a estudar o capítulo 2 de Romanos. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Romanos. E aqui no capítulo 2 de Romanos, nós vimos no programa anterior, nós vimos um texto que estabelece um princípio de relacionamento. E um princípio fundamental de relacionamento. E esse princípio, em nenhum outro lugar da Bíblia, ele aparece de maneira tão clara, descrito de maneira tão clara, como está descrito aqui no capítulo 2 de Romanos, o verso 4. Você já está aí com a sua Bíblia? Você já começou a sublinhar o verso 4 de Romanos para você lembrar, para na hora da tentação, você lembrar de qual deve ser a sua ação. Na tentação, você tem que lembrar qual deve ser a sua ação. Se você é um filho de Deus, se você quer seguir os princípios de Deus, você vai ter a bênção de Deus. Se você seguir a sua própria cabeça, você vai ter as consequências de seguir a sua própria cabeça. Então, se eu quero seguir a vontade de Deus,
A Bíblia é o critério. A palavra de Deus é o critério. E o que diz a palavra de Deus que eu devo fazer quando estou sofrendo abuso, quando estou sendo injustiçado, maltratado, injuriado, estou sendo aborrecido, estou com filhos insolentes, desobedientes, ou um cônjuge que é abusador ou abusadora, porque tem mulher abusada também, né? Abusada no sentido de que abusa, de que comete o abuso. Há mulheres que cometem abuso, sem dúvida. Há homens, claro, mas há mulheres também. Então, se você é uma destas pessoas, seja homem ou mulher, que está sofrendo abuso, ser pai ou mãe, não sei, como deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa reação? A estratégia de Jesus, a estratégia de Deus está descrita aqui em Romanos capítulo 2, verso 4. E ele diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo está dizendo que se você quer levar uma pessoa ao arrependimento, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com o que diz a Bíblia, você só tem uma chance. E a sua chance é exercer bondade. Não vingança. A minha tentação, quando sou injuriado, quando sou maltratado, quando as pessoas estão me maldizendo, ou estão fazendo fofocas, ou seja o que estejam fazendo, seja o que for que estejam fazendo contra mim, a minha tentação é a vingança. E algumas vezes, infelizmente, eu já fiz isso. E eu já sei que não dá certo, que não funciona fora de casa, não funciona dentro de casa. Você quer ver? 2 textos nós vamos ler. Um deles está no próprio livro de Romanos, capítulo 12. Convido você a folhear aí sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 17. Nós vamos voltar a esse capítulo 12 quando chegarmos lá no capítulo 12. Isso aqui é muito importante. Mas ali, Paulo diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Ou seja, a pessoa fez mal para você, não volte o mal para a pessoa. Se a pessoa fez o mal para você, é um mal. Se você voltar o mal para a pessoa, são 2 males. Com 2 males, a coisa fica pior do que com um mal. Então, se alguém errou contra você, é um mal. Agora, se você errar de volta, são 2 males. É o mal da pessoa, mais o seu mal. E a sua casa vai ficando cheia de mal, cheia de males, muitos males. A coisa vai piorando, o clima da casa vai piorar. E sabe, a atmosfera da casa não vai mais ser celestial, porque os princípios do céu não estão sendo seguidos. Então, se você quer seguir os princípios do céu, precisa seguir a estratégia do céu. E aqui em Romanos capítulo 12, verso 17, Paulo está dizendo, inspirado por Deus, porque a palavra é inspirada por Deus. Isso aqui não é Paulo, não, é Deus que está falando. Então, Deus está dizendo aqui no verso 17 de Romanos capítulo 12, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não só os que são bonzinhos com você, não só os que trazem vantagens para você. Deus está dizendo todos os homens. E mulheres também. Homens aqui está no sentido genérico. O verso 18. Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não depende de mim. Às vezes eu quero ter paz, mas a outra pessoa não quer, ela decidiu que vai ser controlada por um outro espírito. As pessoas sensuais, elas não são controladas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Elas se recusam a receber o controle do Espírito Santo. E quando eu me recuso a ser controlado pelo Espírito Santo, eu imagino que é a minha própria cabeça que me está controlando. Mas, na verdade, é um outro espírito, que eu não vou falar qual é, mas você já sabe, é um outro espírito que está tomando posse dessa pessoa.
E você vai me dizer assim, pastor, então você está querendo me dizer que o meu cônjuge, meu filho, ou seja, quem for, está possesso? Você nunca vai cometer a insensatez de falar um negócio desse para a pessoa. Mas a verdade é, e a gente não vai dizer isso, mas a verdade é que a pessoa que não está possuída pelo Espírito Santo está possuída por um outro espírito que não é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, que outro espírito que é? E há diversos graus de possessão. Nem todo possesso cai no chão espumando pela boca. Há diversos graus de possessão. Há pessoas bem vestidinhas, cabelo penteadinho, cheirosinhas andando por aí, que estão possuídas pelo espírito, esse outro que eu estou dizendo para você que eu não vou dizer qual é. E a Bíblia diz qual é. Porque quem não está controlado pelo Espírito de Deus, está controlado por outro espírito. Agora, você vai querer ficar discutindo com uma pessoa que está controlada pelo espírito do inimigo de Deus. Veja que insensatez. Você vai querer ficar brigando com uma pessoa que está sob controle de uma força muito maior que a sua? Se você quer ter chance de sobreviver nessa batalha, porque é uma batalha de vida ou morte, você tem que se unir às forças da luz. As forças da treva que produzem briga, que produzem confusão, as forças da luz é que produzem restauração. Então Paulo está dizendo aqui, em Romanos capítulo 12, verso 18, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, faça tudo o que você puder para ter paz. Agora, vai chegar um ponto que talvez a outra pessoa teme em não querer paz. Você quer paz, mas que o erro não esteja do seu lado. Deixa o erro do lado do outro. Que você decida estar colado na luz, ligado a Jesus. Lembre-se que lá em Romanos 2:4, nós agora estamos no capítulo 2, mas lá em 2:4 diz que a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. E se eu nem reconheço a bondade de Deus, então não vou me arrepender jamais. Se sua bondade não levar a outra pessoa ao arrependimento, não é só vingança que vai levar a outra pessoa ao arrependimento. Pode estar certo disso, pode estar certa disso. A gente vai para o intervalo e já volta para continuar a falar sobre esse tema aí. Não vai embora, hein? Até já. Bom, vem comigo, nós estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Lar e Família de hoje. E eu preciso lembrar, eu já estava quase esquecendo, eu preciso lembrar de falar para você do nosso Facebook. É o nosso meio de contato. Você pode deixar mensagens aí na página do programa Lar e Família, você pode curtir a página para receber as atualizações diárias e você pode também compartilhar as mensagens do programa com os seus amigos. Dessa maneira, você pode ser um missionário de Deus, transmitindo essas mensagens do programa Lar e Família, ajudando outras famílias, outras pessoas. Quero sugerir a você também para seguir o nosso Instagram e também para acessar o blog do programa Lar e Família, onde você pode visualizar os programas anteriores e fazer o pedido do seu estudo bíblico Família Feliz. Bem, vamos voltar para a Palavra de Deus. Nosso estudo estava, pelo menos para mim, esse assunto é muito interessante, porque ele vai ao encontro daquilo que eu penso, ele vai ao encontro das minhas reações naturais. Eu, quando sofro, quando sinto que estou sendo perseguido, quando alguém pisa no meu pé e pezinho que mamãe beijou ninguém pisa, já viu falar isso, né? Tem gente que, olha, não pisa no meu pé, não pisa no meu pé, porque se pisar no meu pé você vai levar. Pisou, levou. É essa rotina que você vê nas novelas. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha, se a gente começa a colocar a família da gente na frente desse tipo de mídia rasteira, baixa que tem por aí, vai ser quase impossível atrair uma atmosfera celestial para dentro de casa. Porque a nossa cabeça aprende pela repetição. Então, aquilo que a gente vê,
aquilo que a gente ouve, acaba interagindo com os nossos pensamentos e acaba influenciando os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos vão influenciar os pensamentos os sentimentos e os sentimentos as ações. Então é muito sério. Se eu quero que a minha casa, a minha família seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso ter disponível na minha sala, no quarto, na cozinha, seja onde for, apenas as coisas que levem para Deus. E não fazer nenhum pacto com o mundo. Não tem como você ficar em cima do muro, não tem como você querer acender uma vela para Deus, uma para o diabo. Isso não funciona na vida. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou eu estou do lado de Jesus, ou eu estou do lado do diabo, do inimigo de Jesus. Então não tem como você ficar dos dois lados. Não, a gente está aqui nesse mundo, tem que ensinar para os filhos como é o mundo. Não. Isso é desculpa para a gente ficar vendo aquilo que a natureza carnal gosta. Claro que o meu coração carnal gosta de ver briga, gosta de ver confusão, gosta de ver fofoca, gosta de ver traição, gosta de ver adultério, gosta de ver assassinato. Essas coisas que estão cheias, as novelas e os filmes que as pessoas ficam virando à noite para olhar, né? Que contém coisas que não são do reino de Deus. Olha, a mídia é uma estratégia, a mídia de hoje é uma estratégia satânica. Ela é venda de ideologia, é transmissão de ideologia. Toda a mídia é ideológica, inclusive a Novo Tempo. Claro que a Novo Tempo é uma mídia ideológica, tem uma ideologia por trás da Novo Tempo. E qual é a ideologia por trás da Novo Tempo? É a Bíblia. Agora, qual é a ideologia por trás destas outras mídias? É a negação de Deus. E aí se eu permito que a minha família tenha contato com esse tipo de coisa, depois eu quero imaginar que eu vou poder ter uma atmosfera celestial dentro da minha casa. Não vou ter. Claro que não vou ter. Impossível. Ou eu sou de Deus, ou não sou de Deus. Bom, voltando a falar nessa questão aqui do que Paulo disse lá em Romanos capítulo 2, verso 4. Paulo estabelece um princípio fundamental de relacionamento. Para aquelas pessoas que estão sofrendo abuso, que estão sendo maltratadas, ou por filhos, ou por pais, ou por cônjuge, não importa. Se você quer ter... Peraí, antes de eu continuar. Por pessoas, maltratadas por pessoas que certamente, em algum momento, estão sendo controladas por um outro espírito. E talvez você... pode ser que você esteja sendo maltratado injustamente, mas pode ser que você tem alguma culpa no cartório também, e no primeiro bloco você estava dizendo que é difícil a gente perceber as próprias culpas, né? Bom, enfim, qual é a chance que eu tenho, qual é a estratégia possível para resolver isso? Se eu quero levar uma outra pessoa ao arrependimento, seja um filho, seja um cônjuge, seja um sogro, uma sogra, seja um cunhado, uma cunhada, seja um vizinho, seja quem for, colega de trabalho, qual é a única estratégia possível? Paulo diz lá em Romanos 2,4, é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Quando eu exerço a bondade em relação à pessoa que me maltrata, esta é a única possibilidade que eu tenho de talvez levar essa pessoa ao arrependimento. Porque a vingança não é estratégia. A vingança não é estratégia para melhorar, a vingança é estratégia para piorar. Ela cai muito bem como uma luva nos propósitos do inimigo de Deus, do diabo. A vingança não é de Deus. E aqui nós estamos, no final do primeiro bloco, lendo Romanos capítulo 12, versos 18, em que Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu estava dizendo para você que alguns não querem ter paz. E Deus dá o livre-arbítrio. Algumas pessoas vão se arrepender quando você exercer o ministério da bondade, mas outras pessoas não. Outras pessoas vão continuar querendo briga, outras pessoas vão continuar abusando, vão continuar maltratando, e você não pode escolher por elas, elas são livres, Deus dá liberdade, você pode escolher por você. Você pode escolher usar a estratégia das trevas. A estratégia das trevas é você se vingar, é você praticar o mal com a ideia
de que você praticando mal, a pessoa vai entender. Não, eu vou fazer para ela o que ela fez para mim, para ela ver o que eu passei. Essa é a estratégia do diabo, é a estratégia do inimigo de Deus. Porque a estratégia da luz não é essa. Paulo diz assim, verso 19 agora, capítulo 12, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Deus, quando ele fala ira de Deus, está falando do juízo, do julgamento. Deus é justo, Deus julga. Então Paulo diz, quando você se vinga, você está querendo exercer o juízo, você está usurpando a autoridade de Jesus para julgar, para exercer o julgamento. Você é um usurpador da prerrogativa que ele tem de julgar o mundo e julgar os homens. Então, não sou eu que vou julgar, eu vou deixar a justiça nas mãos de Deus. Aí tem gente que diz assim, eu já ouvi gente me dizendo, ah, pastor, mas Deus é tão bonzinho, essa pessoa merece uma coisa ruim, e Deus é tão bonzinho. Perdão, eu não vou deixar que isso fique dessa maneira. Então eu quero relembrar a você de um texto que a gente encontra. Coloca a sua mão aqui em Romanos. Nós vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, o verso 20. Olha que coisa, que sabedoria preciosa. Olha o que diz Tiago. Tiago diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que coisa profunda. Eu já voltei para Romanos. Mas você está aí com Tiago na memória. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua ira, você foi maltratado, foi injuriado, foi abusado ou abusada, não importa. Você sofreu. Você ficar irado ou não, Tiago está dizendo que a sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Você ficar irado ou não, não muda a justiça de Deus. Deus é neutro. Deus julga de acordo com critérios próprios, não de acordo com os meus critérios. Então, eu imagino que eu vou ficar bem irado, porque se eu ficar bem irado, o juízo de Deus vai ser pior sobre a cabeça daquela pessoa que me maltratou? Não. Você pode ver o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, Tiago capítulo 1, verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso quer dizer que a minha ira é inútil. A gente, quando se ira, a gente tem um dispêndio grande de energia emocional, de energia física, um desgaste do corpo. A ira produz doença. A ira produz problemas gástricos. A ira produz problemas de coluna. Está sofrendo problema de coluna? Dá uma avaliada aí na vida. Nem todo problema de coluna é com ira. Não fica bravo comigo, não. Claro que não. Eu estou só provocando. Mas a ira também produz problemas de coluna. A ira pode somatizar-se e causar problemas físicos. Então, a ira não compensa. Tiago diz, a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. E agora voltando aqui para Romanos capítulo 12, o verso 19, ele disse, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, subentendido, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus diz, meu filho, sai fora disso, não coloque a mão nisso, deixe comigo, eu vou cuidar desse assunto, eu amo você. Você é uma pessoa preciosa para mim. Eu sei o que você está sofrendo. Eu quero cuidar de você. Eu vou julgar esta pessoa que está, ou estas pessoas que estão maltratando você, que estão tratando de você de maneira injusta. Você confia no meu juízo? Você acredita que eu vou julgar corretamente? Você acredita que eu sei o tempo correto para julgar? Então, meu filho, minha filha, lembre-se que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta ficar irado. Pelo contrário, diz o verso 20 de Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele termina o capítulo 12 com o verso 21, dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. Essa é a estratégia de Deus. Eu não posso saber disto pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos querem me levar a usar o mal para atacar o mal. Mas a palavra de Deus, a lâmpada para os meus pés, o livro que vem do reino das luzes diz que é só com a luz que eu acabo com a escuridão. É só com a bondade que eu posso terminar com a maldade. Este é um plano de Deus, é a estratégia de Deus e é o chamado de Deus para você e para mim hoje. A gente se vê no próximo programa.